queridos jovens da classe da Escola Bíblica. Meu nome é José Figueiredo, professor auxiliar, e nós vamos conduzir hoje a lição 2, que trata dos princípios bíblicos da ética cristã. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a orar comigo. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse estudo, que o Senhor possa estar nos conduzindo a aprender mais da palavra do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, na última lição, nós aprendemos sobre doutrinas bíblicas e ética cristã. Aprendemos que existem 3 tipos de ética: a ética individual, a ética social, a ética teísta. Aprendemos também, discutimos no finalzinho da lição, que a ética individual ela afeta a ética social, né, na sociedade. E nós aprendemos também que a ética nada mais é que o comportamento do cristão no mundo. E hoje nós vamos tratar sobre princípios. Eu quero convidar você a estar lendo comigo o texto base desse estudo, que é Filipenses 4:8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso. Então, nessa lição, nós vamos estar aprendendo que o comportamento cristão, a ética cristã, ela vem do pensamento, vem da mente. Ou seja, aquilo que nós enchemos a nossa mente, aquilo que nós enchemos o nosso coração, dessa forma nós vamos proceder. E aí, muitas vezes, pelo outro lado, lado mal, lado ruim, você já deve ter visto algumas pessoas que mentem com facilidade, porque a pessoa está cheia de mentira. A pessoa mente tão natural que ela nem sente mais que ela está mentindo. Mas aí o apóstolo Paulo, ele nos ensina a nós pensarmos nas coisas de cima. Queria convidar você a estar lendo Colossenses 3. Olha só o que diz. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós estivemos estudando esses versículos há uns 2 domingos atrás, com o pastor Jarbas, e nós ali aprendemos que essas coisas do alto são as coisas espirituais. Então, quando nós falamos para nós nos enchermos a nossa mente, o nosso coração de coisas boas, é porque isso reflete na ética cristã, reflete no nosso comportamento. E também, antes de nós continuarmos a entrarmos efetivamente nos princípios bíblicos, eu quero conversar com vocês um pouco sobre costumes e princípios. Princípio vem de Deus, princípio é imutável, princípio é inegociável, princípio não tem conversa. Tá? Então, por exemplo, um princípio da Bíblia, Atos 4:12, quero convidar você a estar abrindo lá comigo. Diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse é um princípio, princípio da salvação. Não tem negociação. A única maneira de sermos salvos é por meio de Jesus Cristo. Já o costume é dos homens. Ele está na Bíblia? Às vezes não está. Mas são costumes feitos por homens. Por exemplo, nós temos irmãos nossos, denominações nossas amadas, que as mulheres têm que usar saia. Somente saia. É um costume, não está escrito isso na Bíblia. E, por exemplo, assim, tantos outros costumes que não estão escritos na Bíblia, porque são feitos por homens. Cultura, outros países, mesma coisa. Nós vamos em outros países e nós vimos assim costumes diferentes dos nossos do Brasil. Isso é costume. Isso aí, muitas vezes, ele pode estar na Bíblia, assim como não pode estar na Bíblia. E dessa forma, nós queremos dizer que nós vamos estudar todos os princípios desse livro que nós lemos em Filipenses 4:8, um por um, e vamos nesse dia estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, voltando a Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro,
Primeiro princípio, verdade. O cristão, ele não tem como viver sem a verdade. Primeiro que, se o cristão viver na mentira, o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Quando o cristão fala mentira, ele obedece ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E eu quero convidar você também a ler Efésios 4,15, que diz assim, olha só o que diz Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando nós falamos a verdade, quando nós vivemos a verdade na nossa vida, nós temos esse crescimento que o apóstolo Paulo fala. E é interessante que quando eu falo a verdade, eu amo, porque a verdade, ela me leva a consequências boas. E outra coisa interessante que a Bíblia fala em Atos é que Ananias e Safira morreram porque falaram mentira. E hoje, Deus está matando os cristãos que falam mentira? Não, Deus não está matando. Mas é pior, porque o cristão morre espiritualmente quando ele fala mentira. Então, o primeiro princípio que nós queremos assim concluir nessa manhã é sobre a verdade. Num mundo que vive mentira, nós queremos dizer que nós temos a verdade e nós vivemos a verdade e nós falamos a verdade, custe o que custar. Nós queremos viver esse princípio. O outro princípio que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,8 é respeitável, que quer dizer honesto. Na tradução, nós temos tradução que diz honesto. E ser honesto num país igual ao nosso, Brasil, realmente é um desafio. E assim, e é interessante que quando nós colocamos essa palavra no nosso coração, honesto, na nossa mente, significa que nós devemos fazer exatamente aquilo que está previsto ser feito. Ou seja, ser honesto quer dizer que devo cumprir, devo pagar, devo fazer, não devo tirar nada do que é meu, não devo cair naquele conto que diz assim, todo mundo faz. Ah, isso é normal, todo mundo faz. Não, eu não. Eu sou honesto. O princípio de Deus está no meu coração. A minha conduta, a minha ética, o meu comportamento cristão é honestidade. Então, o nosso segundo princípio é ser honesto. Por isso, eu quero convidar você a viver esse princípio no seu dia a dia. Outro princípio é tudo que é justo. Justo com Deus e justo com os homens. Daquilo que é de Deus e daquilo que é dos homens. Então, essa palavra também, esse princípio, justiça, justo, é um princípio que é bem difícil. Porque nós vivemos num país que volta e meia, nós temos algum caso de, por exemplo, balança de supermercado, balança de feira, que está dando aquele golpe que pesa menos, que você coloca um peso e ali pesa mais, aliás, para poder te cobrar mais. E nós vivemos assim. Só que quando nós colocamos isso no nosso coração, nós realmente aprendemos a dar aquilo que é do homem, certo, tudo certinho, e dar aquilo que é de Deus também. E esse princípio, ele fala assim, algumas coisas, por exemplo, que Abacuque citou. Eu quero convidar você a estar abrindo a Bíblia comigo em Abacuque 2. Nós não vamos ler todos os ais, somente alguns. Por exemplo, Abacuque 2:9, 2:6, parte B do versículo diz assim: ai daqueles que amontoam bens roubados e empobrece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Olha só, cadê a justiça? Acumular bens roubados, acumular aquilo que não é teu,
não é justiça. Versículo 9: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Olha só. Ai daqueles que obtêm lucros injustos. Ou seja, ser justo faz parte da ética cristã. Você ser justo, colocar o peso e a medida certa, faz parte da ética cristã. E queria encerrar nesses ais dizendo, lendo o versículo 19, que diz assim: ai daqueles que diz a madeira, desperte, ou pedra sem vida, acorda, poderá o ídolo dar orientações? Está coberto de ouro e de prata, mas não respira? Olha só, uma falta de ética com Deus. Ou seja, só existe um Deus. Então, isso aqui é um exemplo de falta de ética, falta de comportamento com Deus, né? Então, como nós praticarmos isso? Como nós termos essa justiça no nosso coração? Com ações práticas. Como, por exemplo, já aconteceu comigo, com a minha família um dia, eu entrar no banheiro dos homens, nós estávamos viajando, e encontrei um celular no banheiro, e um celular bom, um iPhone. O que deveria ser feito? O que poderia ser feito? Poderia ficar, não tem dono no celular, ficar conosco e nada demais. Não, o celular não é nosso, fomos lá, entregamos para o segurança e algo normal. Mas assim, para o mundo de hoje, para o padrão do mundo de hoje, esse é um tipo de coisa que está fora. Mas para a ética cristã, isso faz parte, e por isso queria te convidar a você a estar fazendo, a estar tendo esse princípio de justiça na tua vida. Bem, o outro princípio é pureza. Pureza quer dizer sem mancha, sem mácula. E quando a Bíblia diz que a escolha do cordeiro, eu quero convidar você a ler comigo Êxodo 12, versículo 5, diz assim: o animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Quando Deus escolheu, quando Deus colocou essa condição para escolher como seria o sacrifício, como seria, quem seria usado no sacrifício, sem mancha, sem defeito, ali aponta para dois lados. Aponta um lado para Jesus Cristo, assim como todo o Antigo Testamento, e aponta também para a igreja, aponta para nós, sem defeito, sem mancha. E como que é isso? Como que é uma igreja uma igreja pura? É uma igreja que busca as coisas de cima. É uma igreja que tem prazer de buscar as coisas de Deus. É uma igreja que tem prazer em ser cheia do Senhor. E é interessante que ser puro é uma igreja que busca, por exemplo, assuntos de juventude, busca santificação. Isso que é ser puro. Eu quero convidar você a ler comigo 1 Timóteo capítulo 3. Olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 3, capítulo 15, versículo 15. Opa, aqui tá, não, 1 Timóteo 3, versículo 2, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Bem, então nós temos aqui algumas condições ligado ao bispo, mas nós podemos aplicar isso também à igreja, à ética cristã, porque são características que todos nós devemos ter. Ah, mas isso é para o pastor, para bispo? Não. Pastor, bispo, sim.
característica, e aí o pastor, o bispo tem que ser o exemplo da igreja, mas nós também temos que estar dentro dessa qualificação aqui. Então é interessante, quando nós falamos de pureza, de ser puro, é exatamente isso. É nós buscarmos a Deus, buscarmos a palavra de Deus, nos enchermos de Deus, para que Deus esteja agindo em nosso coração. Bem, então, eu quero convidar você a estar lendo mais um versículo comigo, que é Salmo de número 24, versículo 2, que diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse coração puro que nós esperamos, esse coração puro que nós almejamos, esse coração puro que nós queremos. Temos erros? Temos, mas essa é a nossa meta nessa terra aqui. Buscar um coração puro, buscar mãos limpas, livre de pecado. Então eu quero convidar você a estar buscando esse princípio na tua vida. Outro princípio é amável, que quer dizer simpático, agradável, uma pessoa que tem amor. E é interessante que esse princípio, nós lembramos muito da vida de Jesus. Onde Jesus passava, as pessoas queriam estar com ele. E é interessante que criança não gosta de pessoa rancorosa, pessoa chata. Criança gosta de pessoa agradável. E as crianças amavam estar com Jesus, gostavam de estar com Jesus. Então, nós lembramos também do versículo de Hebreus 12, versículo 14 e 15, que eu quero ler com você, que diz assim: esforcemo-nos para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Bem, seguir a paz com todos significa seguir a paz até com aquelas pessoas que nós temos problemas. E temos, relação interpessoal é isso. Mas eu quero assim convidar a você que nessa manhã você possa estar se empenhando para ser amável até mesmo com essas pessoas que você tem dificuldade de relacionamento. E é dessa forma que a igreja caminha, dessa forma que a ética cristã faz a diferença. Quando nós somos simpáticos, amáveis, somos pessoas diferentes por causa da palavra que habita em nós. E é interessante que em Atos 2,47, a Bíblia diz que a igreja, quando estava se iniciando ali em Atos, ela era uma igreja que atraía o povo. O povo tinha simpatia pela igreja. E é exatamente essa simpatia que esse princípio fala que nós temos, né? A ética cristã, nosso comportamento nos faz ser pessoas simpáticas, pessoas agradáveis, pessoas que todos notam a diferença em nós por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a viver esse princípio na tua vida, princípio de ser amável. O próximo é boa fama. E o que é boa fama? Boa reputação. Bem, olha só o que diz a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho. Versículo 7 diz assim: também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. A primeira pergunta que eu te faço nessa manhã: como é que está a sua reputação no seu trabalho,
na sua faculdade, na sua vizinhança. Quando o apóstolo Paulo coloca o versículo 7, ele diz exatamente, nos chamando a atenção, que esse princípio da boa reputação é um princípio importante, porque as pessoas nos olham, as pessoas nos veem, e o que as pessoas têm falado de nós? O que as pessoas têm pensado de nós? E é interessante que quando aquela mulher sunamita, lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, ela fala de Eliseu, ela fala, já vem o homem de Deus, já vem o homem de Deus. Então, esse princípio, ele trata exatamente do jeito que eu sou na igreja, é do jeito que eu tenho que ser fora da igreja. Do jeito que eu sou na igreja, que na igreja as coisas são resolvidas fáceis. Tudo é fácil, tudo é lindo, mas do jeito que eu sou na igreja, eu tenho que ser do lado de fora da igreja. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a viver esse princípio na tua vida, esse princípio da boa fama, que Deus assim te abençoe e que você possa viver esse princípio também, que as pessoas possam olhar para você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, uma mulher que vive da mesma forma que vive na igreja, vive fora da igreja, no trabalho, na faculdade. Que as pessoas vejam você, nos vejam como uma pessoa só, um servo de Deus, um abençoado de Deus. Então, nós estamos chegando na conclusão dessa lição e quero ler o final do versículo de Filipenses 4:8, que diz assim: se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, esse é o cômputo da vida cristã. Os princípios bíblicos da ética cristã para as nossas vidas. E se houver algo que tenha louvor, que tenha adoração a Deus, pense nisso. Encha a sua vida, encha a sua mente da palavra de Deus, encha a sua mente desses princípios da palavra de Deus. E pense realmente naquilo que Deus tem planejado para a tua vida, o que Deus tem para fazer na sua vida. Essa lição é muito prática, é muito boa essa lição, é muito prática mesmo, é a lição do nosso dia a dia. E quero convidar você a ler comigo Tito, capítulo 2, versículo 2, diz assim: ela nos ensinará só um minutinho aqui que vamos ler aqui direitinho. Diz assim, Tito 2,12 diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Essa é a excelência da vida cristã, viver dessa forma, viver piedosamente, justo e sensato. Bem, que nesse dia Deus fale tremendamente ao seu coração, que nesse dia essa palavra entre no seu coração e esses princípios entre na tua vida, caso não tenha, caso de repente está pegando para o meu lado. Sim, se tiver alguma coisa que esteja fora do trilho, que Deus nessa manhã possa estar falando com você, no seu coração, e que a palavra de Deus entre no seu coração, e que você também tenha a ação de pensar nessas coisas, encher a tua mente com a palavra de Deus, com os princípios de Deus na sua vida, pois assim isso reflete na nossa vida, e a nossa ética cristã, a nossa conduta cristã, ela vai influenciar esse mundo, e nós teremos assim grandes homens e mulheres de Deus, onde quer que você esteja, fazendo a diferença no seu tempo. Bem, que Deus te abençoe, muito obrigado por sua atenção, continue orando pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos professores da escola bíblica, e convide um amigo seu, um irmão da igreja, para assistir às nossas aulas e estar conosco pelo Zoom. Bem, muito obrigado e Deus te abençoe muito nesse dia.